Godzilla e Kong, o Novo Império, é o mais recente capítulo do Monsterverso e está repleto de easter eggs que homenageiam a franquia e os filmes clássicos. Viu aquela parede que o Godzilla destrói? Cada grafite ali faz referência a um filme de monstros. Os episódios do podcast de Burn também estão cheios de easter eggs e vários outros segredos. Hoje vamos mergulhar no filme e explorar cada um desses detalhes, analisando do começo ao fim, em todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Godzilla e Kong, o Novo Império. Deixe seu like e vamos para o vídeo. O filme começa na Terra Oca, onde Kong não é tão dominante quanto na Ilha da Caveira, nem leva uma vida tranquila como nas instalações da Monarca. Kong é perseguido por um grupo de monstros e acaba encurralado num daqueles típicos clichês de penhasco. Mas para nossa surpresa, ele não pula. Na verdade, é uma armadilha. Ele demonstra sua força rasgando um bicho ao meio, sendo banhado de sangue verde, provavelmente dessa cor para manter a classificação etária. É possível notar algumas inspirações logo de cara, como a dor de dente de um náufrago e os movimentos que lembram bastante o Tarzan da Disney. Seu almoço quase é roubado por Doug, uma espécie de crocodilo que apareceu em Godzilla vs Kong. Corta para uma palestra da Doutora Andrews. A manchete, Portal Discovery, exibe o mapa que foi visto nos créditos de O Rei dos Monstros. Na superfície, Godzilla enfrenta Scylla, ou Skyla, um monstro gigante parecido com uma aranha caranguejo, que havia reverenciado Godzilla em Rei dos Monstros. A luta é finalizada com um beijo da morte, igual fez com Femuto, no filme de 2014. Na escola, Dia tem um pesadelo, ou visão, em que aparece uma imagem de Mothra, idêntica à que foi vista em Rei dos Monstros. Enquanto isso, ela risca a mesa, imitando o sismógrafo da Terra Oca. Na sala, há também uma pirâmide com um macaco em cima, um prenúncio da batalha entre Kong e Godzilla no Cairo. Nada sutil. E vocês reclamando das propagandas no YouTube. Essa mulher não tem vida. Depois do trabalho, ela relaxa, tomando um vinho enquanto assiste os arquivos da Monarca na TV. Ela nota que os desenhos da garota correspondem às ondas sísmicas. Em casa, a garota tem outra visão e se joga pra dentro da barraca, que parece acalmá-la por lembrar de suas raízes. Mas não só isso. Ela segura o boneco que carregava em Godzilla vs Kong. Então, Doutora Andrews, uma cientista séria, busca respostas para os problemas da filha com um podcaster de teoria da conspiração e alguns easter eggs interessantes. Um dos episódios menciona o Planeta X, palco da batalha entre Rodan, Godzilla e King Ghidorah, em A Guerra dos Monstros, no horizonte. Quer dizer, veremos o Planeta X futuramente? Outro episódio teve Madison como convidada. Ela era ouvinte do podcast de Burn, e juntos invadiram a empresa que cria o Mechagodzilla em Godzilla vs Kong. Neste episódio, discutem a teoria de que existe uma base das gêmeas de Mothra na Lua. No final do filme de 1961, as gêmeas partem com Mothra em direção ao céu. Então, a teoria deve fazer sentido. Monster Island? Será que se refere à versão falsificada de baixo orçamento de Rei dos Monstros? O podcast hoje é patrocinado pela Gargantos Seguros, a única... Uma referência ao filme de monstros A Invasão dos Gargantos, de 1966. Uma foto de Sarah, a falecida esposa de Bernie, como vimos em Godzilla vs Kong. O mesmo pôster que estava na parede do quarto de Brody, em Godzilla de 2014. Bernie menciona um ouvinte do podcast. Esse é chamado Ghidorah Fan 64. Um aceno claro ao vilão Ghidorah, de O Rei dos Monstros. E 64, ano de estreia do monstro em Ghidorah, um monstro de 3 cabeças. Ele também possui algumas action figures reais do último filme. O papo é interrompido por um alerta de que Godzilla deu sinal de vida. Ele desperta de seu sono no Coliseu, que ele fez de cama, muito parecido com um gatinho. O Coliseu é um lar digno para um guerreiro. Na novelização do filme, a monarca acredita que o monstrengo escolheu o Coliseu por se parecer com sua casa, destruída em O Rei dos Monstros. Essa é a casa dele. Na saída, ele esmaga um grafite que contém vários easter eggs interessantes. Knife Head, de Círculo de Fogo, um braço de Jet Jaguar. Soco Soco Soco, faz uma referência ao tema de Jet Jaguar. O olho de Ghidorah, um monstro que se alimenta da poluição terrestre. Save the Earth, a música tema de Godzilla vs Ghidorah, um disco voador do Zillion. Uma raça alienígena que tentou dominar a Terra. O esqueleto de tartaruga é uma referência a Godzilla contra a Ilha Sagrada, de 1964, onde encontram uma ossada parecida com de tartaruga. Possivelmente, o símbolo de Mothra. Kong vai até a base da monarca com uma dor de dente absurda, onde arranca um dente ferrado e coloca uma prótese no lugar. Enquanto isso, Bernie teoriza que os símbolos em forma de pirâmide são um pedido de ajuda vindo da Terra Oca. Clichê. Eles partem para a Terra Oca ao som de Twilight Zone, da banda Golden Earring.
A música pega emprestado o título da série de TV, Twilight Zone. que se refere a um espaço metafórico entre a realidade e o desconhecido, apropriado, levando em conta para onde estão indo. A viagem à Terra Oca homenageia 2001, uma odisseia no espaço. Enquanto isso, Godzilla absorve a energia de uma usina nuclear, repetindo o que fez em Godzilla, de 1985. Godzilla's consuming all the radiation. O monstrão está absorvendo o máximo de energia porque pressentiu um perigo. Ali perto, os soldados investigam a pegada, lembrando Godzilla de 1998, aquela cena de Matthew Broderick, destacando o quão pequenos somos perto dessas criaturas. Na Terra Oca, o grupo encontra uma base da Monarca destruída. Próximo está uma marca de mão gigantesca, semelhante à da Ilha da Caveira e de Godzilla vs Kong. Ao mesmo tempo, Kong pega seu machado para investigar um buraco aberto por sua armadilha numa cena anterior, descobrindo um reino subterrâneo. No reino subterrâneo. O clássico clichê da sombra que engana. Kong tenta o gesto de amizade e confiança com o macaquinho, similar ao que fez com Dia, mas sem sucesso. Madsen também fez esse gesto com Mothra. Rapidamente é emboscado por um bando de macacos que não querem saber de conversa. Quando Kong chuta um deles no penhasco, a cena remete à icônica cena de 300. E a queda é bastante similar à de Koba, em Planeta dos Macacos, embora seja apenas filmada do ponto de vista de Kong. Será este um pequeno passo para mim e um gigantesco salto para... Bernie referencia Neil Armstrong ao pisar na Lua. No seu caderno, tinham anotações sobre o pouso na Lua. Alguma conexão aqui? De fato, ele se parece mesmo. Sem demora, encontram vestígios da tribo Wiwi. Tanto a fuligem branca quanto a imagem de Mothra são elementos do sonho de Dia. Essas folhinhas brancas também estavam presentes na base da Monarca. Eles encontram uma passagem para o reino Wiwi e são levados ao templo. Lá, Dia mostra telepaticamente que o grupo é amigável. Os Wiwi se comunicam por telepatia, um detalhe que lembra esse diálogo de Ilha da Caveira. Oh, they don't speak too much. Esses pequenos erros de continuidade sempre me tiram do filme. Os caras estão quase se beijando, corta e estão bem distantes. Descobrimos então a história de fundo. Enquanto os titãs cuidavam da natureza, os primatas gigantes protegiam a humanidade, até que Scar King decidiu conquistar o mundo da superfície e Godzilla os aprisionou no subsolo. Voltamos a Kong e o pequeno macaco. No caminho até a tribo do macaquinho, Kong compartilha sua comida, um gesto de bondade que ele nunca tinha presenciado. Ao chegar, Kong se depara com seu povo sendo escravizado. Para construir exatamente o que? Não sabemos, pois não há nada aqui embaixo. Só são forçados a carregar pedras, aparentemente sem propósito. Na entrada, há 3 cabeças em estacas, uma prática antiga de intimidação e demonstração de poder. This one's your father. Uma mensagem sobre o destino daqueles que desafiam a autoridade de Scar King. O gorila já é recebido com hostilidade, com um discurso longo, interrompido rapidamente por um socão na cara. Parece uma piada reciclada de Indiana Jones. Scar King aparece e desafia Kong. A luta entre corrente e machado parece inspirada em Desafio de Gigantes. O chicote, claro, é uma arma típica de um escravizador. Logo descobrimos que o poder de Scar King vem de seu controle sobre o Shimo, um monstro cuspidor de gelo, que fica, apropriadamente, escondido atrás de uma cachoeira de lava. Kong tenta absorver o sopro de Shimo com seu machado, mas tem o braço queimado pelo gelo. Sim, gelo queima. O diretor revelou que a pose de Kong com o machado é uma referência à abertura de Thundercats. That's like a direct, reference to the opening credit sequence where Lion-O jumps in the frame and, holds the sword in front of him, so... O primata não é tolo nem nada e sai correndo dali. Sem perceber, um dos lacaios de Scar King segue ele até a tribo Wiwi, onde Kong e Dia repetem seu gesto. Como falei no vídeo de Godzilla vs Kong, o gesto evoca a pintura de Michelangelo, em que Deus toca Adão, o que faz sentido porque para os Wiwi, Kong é visto como uma divindade. E numa cena no covil de Scar King, vemos um harém similar ao de Immortan Joe em Mad Max. Lá, filhotes de pelo laranja são vistos. Embora não seja explicitamente mencionado, o pequeno macaco é um dos filhos de Scar King. No Ártico, Godzilla derrota Tiamat e ocupa seu lugar, passando por uma espécie de metamorfose no gelo. Tiamat já tinha sido mencionado em um dos mapas, em Rei dos Monstros. Sua saída do gelo parece inspirada em King Kong vs Godzilla original, de 1962. Na Terra Oca, Kong ganha uma manopla ao som de Kiss, que é irado.
À medida que Scar King se aproxima, Kong percebe que não é páreo para um monstro de gelo e decide buscar ajuda de Godzilla. Mothra aparece. Como comentei anteriormente, os olhos nas asas simulam os olhos de Godzilla. E Godzilla não quer saber de conversa e já chega metendo-lhe porrada. Kong se mostra um fã de dragão branco e taca areia nos olhos de Godzilla. Eita, parece que Godzilla fez wrestling no high school. A baforada rosa é algo visto em Godzilla de 2016. Então Godzilla imobiliza Kong, com o pé sobre o peito, ecoando sua batalha em Tóquio. E Mothra chega para acabar com a palhaçada. A garotinha assume o papel daquelas gêmeas do filme de 1961, que se comunicavam telepaticamente com Mothra. A conexão dos Willy com Mothra foi sugerida em Ilha da Caveira, onde a garota da tribo possuía o símbolo da Mothra na cabeça. Que troço perigoso, maluco. Galopar com esses espinhos aí perto Fora esse frio. Scar King chega à aldeia. Tudo aqui é muito vibrante. Verde-limão, rosa, lilás. Porque o diretor queria uma paleta que remetesse a lojas de brinquedo. As pirâmides se chocam, afetando a gravidade. Então temos o inimaginável, uma luta de monstros em gravidade reduzida. Como eu disse, filmar assim é basicamente um padrão, mas é impossível não lembrar de Planeta dos Macacos. E a luta vai parar no Rio de Janeiro, onde Godzilla já lutou numa HQ de 2015. Nem os monstros aguentam o calor, e tomam a iniciativa de refrescar o lugar. Ar-condicionado pra todo mundo! Eu esperava uma cena rápida no Rio, talvez mostrando a destruição do Cristo Redentor, mas não. Eles realmente ambientaram toda a batalha final no Brasil. Demais. Kong arranca um dente do King Scar, um ótimo retorno ao macaco, rindo dele por causa da prótese. Enquanto destroem os prédios, o diretor parece ter se inspirado no jogo Rampage, que, por sua vez, é inspirado em Kong. O macaquinho destrói o cristal que controla Shimo. Shimo então congela o Rei Scar, provando que não era mal. Em seguida, Kong despedaça o vilão. Godzilla volta a dormir no Coliseu, que, por alguma razão, foi reconstruído. Afinal, o monumento turístico é muito mais importante do que todas aquelas pontes. Kong retorna montado em Shimo para libertar os macacos escravizados. Parece que após derrotar o King Scar, ele se tornou o King Kong. Você pode continuar explorando as análises de Kong, Ilha da Caveira, Godzilla, Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong, ou nosso último vídeo de detalhes e explicações em O Predestinado. Um grande abraço, até a próxima.